Um livro que é difícil parar de ler. Eu estou falando nada mais, nada menos do que A Era Imoral, dessa autora indiana chamada Dipti Kapoor. Eu acho que é essa a pronúncia. No vídeo de hoje vamos conversar sobre esse livro. Ele é um pouco grande, ele tem um pouco mais de 500 páginas, mas você nem sente assim a quantidade, né? O quão grande ele é. Eu já considero um calhamaço, porque vocês sabem muito bem que me acompanha aqui, que para mim calhamaço é acima de 500 páginas. Então você nem sente o tamanho dele, porque isso aqui passa, olha, muito rápido. Eu li muito rápido porque isso aqui é viciante. Vem comigo saber tudo sobre esse livro. Eu gostei bastante, mas tenho duas ressalvas que eu vou falar lá no final. Vem cá. A Dipti Kapoor, ela traz aqui acho que uma das coisas mais caras, né, de comentar ali sobre a cultura indiana é a questão de castas. Logo nas primeiras páginas, a gente já se depara com a vida desse jovem. Primeiro, é algo muito chocante que esse jovem chamado AJ, ele sai em uma Mercedes e ele se choca e acaba matando 5 pessoas, se não chega nada assim ali na rua. E essas pessoas estavam dormindo, eram pessoas em situação de rua. E assim, cria um burburinho enorme, porque uma Mercedes parece uma pessoa rica, a priori ninguém sabia quem era o dono, porque não era de quem estava dirigindo. Não, ninguém pensou isso. Porque aquela pessoa que estava dirigindo demonstrava ser uma pessoa humilde, porém estava alterada. E aí começam as investigações. Cai na mídia, a mídia já empolvorosa, e aí descobre-se que essa Mercedes é de um jovem que é dono ali de muitas posses e, claro, né, tem um poder muito grande ali em Nova Delhi, na Índia. Esse homem é chamado de Sunny Waidia. Esse Sunny, ele é um filho de um grande magnata, de um grande corrupto. Enfim, tem muitas coisas ali para serem descobertas. Eu não vou dar tantos detalhes porque vocês terão que descobrir ao ler esse livro o que esse pai desse menino faz tanto para ganhar dinheiro e tanto prestígio. E ele é muito temido, sim. Ele é muito julgado por uns, alguns ovacionam, mas ele é muito temido por quase todos ou todos. Enfim, após isso, o jovem AJ é preso, ele é condenado, então ele chega lá, ele é preso, e aí começa uma outra história, né? Uma história que primeiro muda tudo, né? Muda todo um cenário, porque vai voltar ao passado. Sim, a autora volta ao passado para contar a história de AJ, e daí que o livro fica impossível de parar de ler. Primeiro, o AJ muito pequeno ali, numa cidade do interior, bem afastada das grandes cidades indianas. E aí começa a história, de fato, das castas, né? As castas indianas, onde se você nasce em uma casta muito baixa, você não tem como ascender socialmente. E é o caso da família do AJ. O pai morre porque tem algumas complicações. A família em si é extremamente pobre, depende de agiota, depende de máfias que tem ali, de gangues. Eles são basicamente agricultores, né? A gente percebe ali que ele vive muito da terra. São extremamente pobres, não tem dinheiro para nada. O pai, após o falecimento, fica só ele, o AJ, a mãe e a irmã. Então estão ali vivendo. E chega um homem do nada e diz que vai ajudar a pagar as contas e vai ajudar a mãe de AJ. Mas em um belo dia, sim, em um belo dia, ele resolve, né? Esse homem resolve pegar o AJ e levar para um lugar distante. Ele dá uma espécie de manobra ali para a mãe, né? Para que a mãe liberasse. Ele vai para um lugar e tal, mas volta já. Só que ele nunca voltou. O AJ vai parar em outro lugar. E ele é basicamente vendido. Ele vai ser vendido para uma outra família. E chega lá, ele vai crescer. Ele vai ficar com muitos questionamentos. É bem interessante a história dele. Eu achei bem profunda a história dele. Porque a Dipti, a autora, ela dá muitos detalhes.
ela floreia muito ali, deixa muitos detalhes sobre a vida desse menino. Então esse menino vai para uma cidade tão distante, é bem próximo a Nova Delhi, que é uma grande cidade, é como se fossem as montanhas ali ao redor de Nova Delhi, onde essas montanhas tem muito turista lá, passar um tempo, então ele mora junto com essa família. Mas acontece uma coisa muito ruim ali com essa família de uma hora para outra e o AJ fica sozinho. E ele não sabe a quem recorrer. Ele tem muitos questionamentos, sobretudo, cadê a família original dele, né? A família, ali a mãe original, a irmã, o que está acontecendo? E por que o AJ trabalha basicamente de graça? Até perguntam, né? Vários turistas que vão ali, porque esse pai adotivo dele, que é o que se passa ali para o EJ, diz que ele trabalha ali naquele período, né, para os turistas. Ele fornece alguma espécie de serviço para esses turistas. E aí alguns turistas sempre perguntam, né, EJ, vem cá, eu sei que você não é daqui, seu jeito de falar, seu porte e tal. É, quem é sua mãe? É, quem é seus pais? De onde você vem? E aí você ganha salário, então tem sempre esse negócio, né? E aí como o AJ sempre fica desconfiado, porque ele acha que a mãe dele lá tá recebendo o salário dele. E tem outras coisas bem profundas ali que só lendo para entender o que tá acontecendo ali. E a gente já começa a pegar algumas nuances do que tá acontecendo na vida do AJ. Enfim, eu me apaixonei pelo personagem, é um personagem muitíssimo interessante. Tem essa história como pano de fundo, mas a história dele é muito maior do que isso, né? Claro, ele é um homem muito inteligente, ele aprende os idiomas de forma muito fácil ali, quando chegam os turistas, ele conversa com os turistas, ele é muito atencioso. E um belo dia ele atende esse homem, o Sunny Waidia, que é o filho desse grande magnata, corrupto, enfim. E aí ele fica encantado pela história pela forma como o AJ trabalha, muito atencioso, enfim, aquela coisa toda. Nisso, depois que acontece todo um reviravolta na vida do AJ, né, que ele já saiu da casa desse povo que supostamente adotou ele. E aí começa de fato a história do AJ até culminar com a história inicial do livro. A gente fica muito eufórico, né, e querendo consumir essas páginas de forma muito loucas, assim, de forma muito voraz, melhor dizendo, porque a gente fica curioso, né? Eu mesmo fiquei bastante curioso para saber em que ponto vai se encaixar aquela primeira história. A primeira história é essa que eu comentei, que ocorre um acidente, que quem estava dirigindo era o AJ. E aí o que que acontece? Depois ela muda essa história e vai começar a história do início, de fato. Comentar quem é o AJ desde a infância até a sua vida adulta e qual é a ligação dessa primeira história com a história dele. Então ela vai dar esse rodeio até chegar na história do acidente. Isso é bem interessante, você fica assim, corroendo para saber o que vai acontecer. Nesse meio tempo, tem a Neda, que é uma jornalista, essa personagem que vai crescendo ali ao longo do livro. É um livro com muitas reviravoltas, porque a gente acompanha a história desse personagem, o AJ, que ele vai trabalhar também em terras distantes, como por exemplo no litoral ali da Índia. Então ele vai sair das montanhas, vai para lá, depois volta. Ele se depara com uma cidade muito grande quando ele vai para Nova Delhi. É uma cidade em que ele nunca tinha ido. Aí ele vai se deparar com a violência. E aí ele vai entrar nesse mundo, né? Um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de riqueza. Ele vai se deparar com muita riqueza ali em Nova Delhi. E eu quero voltar aqui uma história anteriormente a toda essa, lá no início da história desse personagem. Quando ele é capturado e levado para esse grande centro para ser supostamente vendido, não só vai ele, mas outras crianças. E aí, ao longo do tempo, ele percebe a história dessas outras crianças. Aliás, ele fica sabendo, basicamente, até passa aqui de forma muito rápida, a história dessas outras crianças. Quais os destinos dessas crianças? A gente sabe muito bem que essas crianças que foram capturadas também é da mesma casta ali do AJ, né? Uma casta mais baixa, onde não consegue ascender socialmente. Mas algumas dessas crianças entraram para o mundo do crime, outras já morreram, enfim. E aí alguns estão presos, aquela coisa toda. Então só o AJ basicamente que se salvou de tudo isso. É uma história muito cheia de reviravoltas, com muitas camadas,
onde mostra de forma muito profunda as questões sociais da Índia, questões essas muito graves, né? Sobretudo para essa questão da cultura de castas. Um outro ponto é a questão da corrupção, da violência, dos favorecimentos, desse grande magnata ali, que é o pai do Sunny Waideya. Então tem tudo isso envolvendo. E aí a Deepti Kapoor mostra esse outro lado da Índia, né? Um lado cheio de camadas, né? E um lado também muito complexo, um lado que muitos de nós não presenciamos em livros, né? Até em alguns momentos aqui parece livro meio de policial, porque tem tanta coisa acontecendo, tem crimes acontecendo, e é coisas assim, diversas reviravoltas na, na história desse personagem. É um personagem extremamente cativante. Tem alguns pontos que eu não gostei. Eu achei que o livro ele se estendeu demais. O final é bem corrido. Eu gostei bastante do livro, mas como eu disse a vocês lá no início, tenho algumas ressalvas. E as minhas ressalvas são essas. Final muito corrido, parece que ela não conseguiu desenvolver e jogou tudo no final. E aí deixou aquela pulga atrás da orelha. Um outro ponto é que ela se estendeu demais. Tem alguns momentos que o AJ desaparece, que pra mim ele é a cereja do bolo. Ele é que traz o chamariz ali na história. Então ele desaparece e ela tira um pouco do foco dele e bota o foco em outros personagens. Mas claro, eu entendi porque ela quer de fato construir a história, deixar a história bem sólida, para que essa história se encontre com a primeira história lá, que de fato é a história do acidente, né? Que a gente fica com muito eufórico ali, muito curioso o que está acontecendo aqui. Quem é esse menino? E ela constrói de um jeito para que deixasse toda essa história desse personagem AJ de forma muito misteriosa, porque apesar dela ter contado o início da infância dele, de como ele foi capturado, de como foi levado para aquela cidade e ter entregado a essas outras pessoas e ter crescido ali, mas mesmo assim ainda é um menino, um rapaz muito misterioso. O que ele vai fazer? Atrelado a isso, ainda tem essa história, né, do acidente, que tem um mistério por trás. Eu fiquei muito desconfiado de que o acidente não foi o AJ que fez. Será que o AJ estava dopado ali e colocaram ele na cena do crime? Olha, tem tanta coisa para ser explicado nesse livro que, para completar, eu descobri no final do livro, no início eu estava lendo, eu não sabia. Eu descobri que parece ser uma trilogia. E eu tô lascado, sério. Porque esses negócios de trilogia parece uma pirâmide, né? Vai aparecendo assim, começa com a trilogia, depois que não, depois vira uma série. Mas enfim, dizem que isso aqui é uma trilogia e no final, de fato, ela deixa uma margem muito aberta para que tenha uma continuação, porque ficou muita coisa para ser explicada, muita coisa em aberto e eu fiquei sem entender. Sim, e quero mais, quero mais. E assim, vamos esperar agora a continuação, né? Esse livro é lançado pela editora Intrínseca aqui no Brasil e ele foi traduzido pelo Marcelo Lino. Gente, difícil parar de ler, viu? Difícil parar de ler, é uma delícia aqui. E se você está procurando uma literatura fora do eixo ali, Europa, América, né? Europa, Estados Unidos, que geralmente a gente lê isso, fica muito maçante. Você tem que buscar também, se você está querendo buscar livros fora desse eixo, esse aqui é uma boa oportunidade, porque aqui traz de forma muito interessante a cultura indiana, o povo indiano, os costumes, é muito interessante. Eu gosto muito de ler esses livros fora desse eixo. Eu particularmente já estou um pouco saturado de livros de histórias que se passam na Europa, que se passam nos Estados Unidos. Então eu acho que é bom mesmo sair um pouco desse eixo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, viu? Olha, eu tô de olho. Até uma próxima. Te vejo lá.